Nessa aula de hoje, iremos comentar sobre os equipamentos mais comuns utilizados em elétrica. Antes, vamos falar sobre o choque elétrico. O choque elétrico é a sensação experimentada quando o corpo é percorrido por uma corrente elétrica. Nós sabemos que os nossos músculos são ativados por corrente elétrica, são por tensões em nossas células do sistema nervoso que mandam informação e faz o músculo contrair. As nossas sinapses também são pulsos elétricos. O nosso pensamento ali está correndo pequenas tensões e pequenas correntes. Além disso, os batimentos cardíacos são controlados por pequenas correntes, que é aí que é a parte bem perigosa quando nós tomamos choques elétricos. As correntes causadas pela exposição a tensões elétricas externas podem ocasionar, dentre outros, deficiências orgânicas como tetanização, queimaduras, paralisia respiratória, fibrilação ventricular ou parada cardíaca. O choque elétrico pode variar em função de fatores que interferem na intensidade da corrente e nos efeitos provocados no organismo. O trajeto da corrente elétrica no corpo humano, aí vamos lembrar da lei de Ohm e a resistência do corpo humano. A resistência do corpo humano é bem elevada. Porém, se eu tiver um nível de tensão suficientemente grande e esta corrente passar, por exemplo, entre os nossos dois braços, o meio do caminho é o coração. Aí pode começar a ser perigoso. Se tomar choque entre dois dedos, aí não vai ser tão perigoso mais porque está longe do nosso coração. O que pode afetar vai ser a mão ou os movimentos dela. Porém, é mais difícil de afetar o coração neste caso. O problema é que geralmente os choques se dão entre a mão e o pé ou entre as duas mãos. E inevitavelmente a corrente passa pelo coração. Outra coisa que afeta é a frequência da corrente. Altas frequências são menos perigosas que 60 Hz. 60 Hz é a frequência da nossa corrente alternada. Então, tomada da nossa casa, a tensão está em 60 Hz. Por que disso? Isso é dado pelo efeito peculiar. Quanto maior a frequência, mais na casca, a parte externa do condutor, essa corrente irá passar. Então, se eu tomo um choque de uma frequência elevadíssima, a corrente irá passar na superfície da minha pele e não vai danificar os órgãos internos. Além disso, vai ter as condições de contato, são temperatura, umidade, nível de isolamento condutor corpo-terra. Então, por que esses trabalhadores que trabalham em linha viva, que trabalham diretamente com a corrente das linhas de transmissão, sem desligar a linha de transmissão, daí vem o nome linha viva, não tomam choque? O que eles fazem é estabilizar o nível de tensão da onde eles estão saindo com para onde eles vão. Neste caso, é fiscalização e manutenção de linhas de transmissão com o helicóptero, porque elas são muito elevadas, só tem como acessar via helicóptero. Para conseguir encostar na linha de alta tensão, aqui estamos falando de mais de 300 mil volts, ele vai usar um bastão para nivelar a tensão do carrinho onde ele está com a tensão do condutor. Uma vez que ele nivelou essa tensão, ele pode encostar sem nenhum problema no condutor, porque não haverá variação de tensão entre os dois pontos. Ele estará na tensão de 300 mil volts, por exemplo, e eu não tenho uma diferença de tensão para ver corrente. A corrente só existe se eu tiver um ciclo fechado e variação de tensão entre dois pontos. No caso, ele colocou o carrinho onde ele estava na mesma tensão do condutor. Ou seja, eu não tenho mais variação de tensão, ele pode encostar tranquilamente suas mãos na linha de transmissão para fazer manutenção que não vai tomar choque. O choque vai depender da intensidade da corrente e vai depender da duração da corrente. Então aqui eu tenho diversas linhas que é o tanto de corrente aqui que eu vou ter e a duração dessa corrente. Se a corrente for pequena, até 0,5 mA, o tempo que for não vai acontecer nada, não é perigoso. O segundo nível aqui, aí sim o tempo vai fazer uma influência maior e eu tenho as outras etapas. Então, as zonas são as seguintes. Até 0,5 mA você percebe, mas geralmente não causa outra reação. Vai ser um formigamento na sua mão. De 0,5 mA até 200 mA é a provável percepção e contração muscular involuntária. Porque os pulsos nervosos que correm em nossos músculos são através de correntes elétricas. Então, essa corrente elétrica externa vai afetar a nossa musculatura e vai dar contrações involuntárias. Porém, nesta parte não tenho efeitos fisiológicos. Então, acima dessa curva B, que é 200 mA, aí eu vou ter fortes contrações musculares involuntárias, dificuldade respiratória e disfunção cardíaca reversível. Pode ocorrer imobilização e os efeitos aumentam com o crescimento da corrente elétrica. Normalmente, os efeitos prejudiciais podem ser revertidos
nesta faixa. Na última zona, que é a zona perigosa, eu vou ter efeitos patológicos graves, incluindo parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras ou outros danos nas células. A probabilidade de fibrilação ventricular aumenta com a intensidade da corrente e do tempo. A fibrilação é o coração batendo de maneira irregular. Aí eu teria que usar o desfibrilador para fazer com que o coração volte a bater normalmente. Essa última área é dividida em outras 3. Aí eu vou ter probabilidade de fibrilação ventricular aumentada até aproximadamente 5%, depois 50% e acima de 50%. Aí eu faço a pergunta, o que é mais importante, a corrente ou a tensão? Nós vemos que este gráfico está baseado na corrente que atravessa o nosso corpo, porque no caso é a corrente interna que percorre nossos órgãos. Porém, para ter essa corrente nesses níveis, eu preciso de uma tensão respectiva para ter essa corrente indicada. Só que, a depender de como eu seguro esses condutores, como foi dado o choque no meu corpo, e a depender de outras questões ambientais, como umidade, temperatura, como já foi dito, a corrente pode variar um pouco. Então, por isso que está dependente da corrente esse gráfico e essas análises. Porém, para ter essas correntes, eu preciso de níveis de tensão consideráveis. Vamos agora comentar sobre os equipamentos. O primeiro deles, alicate de corte. Então, é um alicate de corte diagonal. Ele é utilizado para cortar os condutores. Eles possuem diversos tamanhos distintos e são largamente utilizados. Um outro tipo de alicate de corte é o alicate de corte rente. Ele é menor e possui o corte do alicate reto. Ele é utilizado para condutores menores, de até 2,5 mm². Um outro tipo de alicate é o alicate de bico fino. Então, esse alicate também é muito utilizado. Um alicate diferente é o alicate para terminais. Este alicate possui uma área para corte de fios de tamanhos distintos. Então, aqui eu tenho 0,75 mm², 1,5, 2,5, 4, de 5 a 6. E eu tenho a parte de apertar os terminais. O que é um terminal? São as pecinhas que colocamos nos finais dos condutores, para que haja melhor contato elétrico entre o condutor e a parte onde está sendo conectado. Ele pode ser este ovalado, ou os retos, ou em forma de garfo. Então, além de cortar o condutor, descascar, esse alicate climpa os terminais. Agora, existe um tipo de alicate que é o alicate automático decapador e crimpador. Para facilitar o trabalho de cortar e desencapar um fio, este alicate faz os dois trabalhos. Ele tem a parte de corte de fio e tem a parte automática que você coloca o condutor, aperta e ele já descasca para você. Um outro item muito importante da elétrica é o ferro de solda. O ferro de solda possui vários tamanhos e potências distintas. Neste caso aqui temos de 40 watts. Este é muito utilizado na eletrônica, porque 40 watts eu não vou ter uma temperatura tão elevada que danifique os componentes da minha placa. Já 60 watts, que é o caso deste ferro de solda, já vai poder comprometer a integridade de uma placa de circuito eletrônico. Ainda eu tenho ferros de potências mais elevadas, por exemplo, 80 watts. Vejam que a parte de aquecimento dele já é maior. Então, esses ferros de solda são para fios e condutores de instalação elétrica ou peças mais robustas, onde eu quero realizar essa solda. Além disso, temos ferro de solda tipo machadinha, que neste caso são 250 watts. Esses ferros de solda de potência elevada são para casos especiais, como solda de condutores em instalação elétrica, que é o caso deste ferro de solda. Este ferro de solda tem um transformador e este condutor aqui mais espesso, ele vai esquentar este condutor da ponta, que também é de cobre, vejam, é um fio. Além disso, ele tem um botão de liga momentâneo. Então, apertei, rapidamente ele esquenta essa ponta e eu posso realizar a solda de uma instalação elétrica, por exemplo. Então, são tipos diferentes para a mesma função. Este aqui possui 550 watts, é uma potência elevadíssima. Por que é uma potência tão elevada? Para ser rápido. Eu aperto, ele esquenta rapidamente, eu faço a solda, solto meu dedo. Essa forma do ferro de solda é porque constantemente você vai ter que trocar essa ponta porque ela vai se desfazer. Felizmente, é apenas um fio de cobre. O outro ferro de solda muito interessante é o ferro de solda a gás. Usa o gás dentro do cilindro, que vai fazer um maçarico na ponta e esquentar a ponta do ferro de solda. Com isso, você consegue soldar em locais onde não tem uma tomada tão próxima assim, ou fazer uma solda de maneira rápida. E o que é a solda? A solda é o estanho. A solda trabalhada em elétrica vai ser por estanho.
O estanho tem vários tipos diferentes. O que eu mais utilizo é o azul. O estanho azul é aquela que tem a proporção 60% de estanho, 40% de chumbo. É que eu, particularmente, consigo os melhores resultados. Tem várias marcas no mercado e vários tamanhos diferentes de solda. Então, eu tenho soldas fininhas e tenho soldas um pouco mais espessas. Cada uma das soldas que vamos ver, que possuem cores diferentes, são para aplicações diferentes e têm características mecânicas diferentes. Uma outra solda é a verde, que tem 40% de estanho e 60% de chumbo. Então, dependendo da aplicação, nós vamos usar um carretel de solda diferente. Peças grandes, sujeitas a vibrações, utiliza carretel marrom. A alta concentração de chumbo permite mais flexibilidade na conexão. Vai ser um material mais maleável. Uma conexão firme, sem poder aquecer demasiadamente, utiliza carretel laranja ou azul. Por isso que eu utilizo carretel azul, porque eu tenho um ponto de fusão mais baixo e a potência do ferro de solda pode ser mais baixa. A conexão vai ser firme porque placas de circuito elétrico precisam de uma conexão firme ali entre o componente e a placa. Já para instalações elétricas e outras conexões, utilizam outros tipos de carretel. Este mesmo estanho é utilizado para soldar tubulação de ar-condicionado. Então, geralmente, na tubulação de ar-condicionado, se utiliza o maçarico para poder aquecer os tubos. Logo, essa solda não é a mesma de solda eletrônica. Vai ser carretéis diferentes, marrom, por exemplo, porque permite um pouco de flexibilidade e evita que vaze gás ali. Se você tentar soldar com o estanho e o ferro de solda, muitas vezes não vai ter o resultado esperado. Para ter um bom resultado, é interessante usar pasta de solda. Existem também várias marcas. Ela vai tirar a camada de óxido formado na película do cobre e vai facilitar e muito a solda entre o estanho e o material. Então, para uma boa solda, sempre utilizar pasta de solda. Para a solda de componentes SMD, que são estes aqui ao lado, eu preciso de um detalhe muito maior e eu preciso de uma precisão muito grande. Soldar estes componentes não é tão fácil. Para isso, nós utilizamos ou pasta de solda ou fluxo de solda, que é melhor ainda do que a pasta. Ela vem nessas ampolas aqui em formato de seringa, algumas de fato vêm em seringa, porque é uma pequena quantidade que colocamos para poder realizar a solda destes componentes SMD. Como eu vou realizar a solda? Eu vou esquentar o que eu quero soldar, neste caso aqui eu tenho um LED e uma placa de circuito. Vou soldar o LED na placa. Eu vou esquentar com o bico do ferro de solda a perninha do LED e não o estanho. Quando essa perninha do LED esquenta o furo da placa, aí eu venho com o meu estanho e vou encostando como se fosse solda TIG neste contato e ele vai derreter preenchendo o espaço. Aqui mais uma vez o exemplo de solda, eu esquento a perninha, neste caso um resistor que está sendo soldado na placa de circuito, e eu venho com o estanho e encosto ele nessa perninha que está quente. Este processo não pode demorar muito, não pode ficar um minuto esquentando a perninha, porque eu vou ter problema com o aquecimento do componente, ele pode vir a danificar. Então, esquentei a perninha, coloquei o estanho vai preencher este espaço. Uma junção boa, eu tenho um cone formado entre a junção aqui e a perninha do componente. Porém, eu posso ter o caso que o estanho não preencheu esse espaço, ou seja, não fez o contato corretamente com a placa, ou ainda ele simplesmente pegou o contorno, lascou, trincou e não está encostando em nada. Encostou na placa, porém, ou posso ter o caso que ele apenas encostou na placa, porém por vibração, por causa de uma solda mal feita, ele não está encostado diretamente neste componente. Aqui temos uma imagem, a solda boa, ela tem esse formato aqui com uma cor meio brilhosa. Aqui eu tenho exemplos de solda fria. Essas soldas não foram bem feitas, vejam que a cor aqui está diferente. E neste caso, ela trincou, então ela não esfriou corretamente, e aí eu tenho este trincado, chamado de solda fria. Partimos para os equipamentos de medida. Um dos mais importantes é o galvanômetro da Arsoval, que é o medidor de corrente. Ele vai defletir o ponteiro, como na figura aqui ao lado, proporcionalmente à corrente que eu atravesso. Então, tem uma bobininha aqui, imersa em um campo magnético. A depender da corrente que passa nessa bobina, eu vou defletir essa minha setinha, indicando qual o nível de corrente que está atravessando esta bobina. Inicialmente foi feita para medir corrente contínua,
Só com a utilização de retificadores, que nós estudamos anteriormente, consegue medir corrente alternada. A utilização de retificadores é a mesma da conversão de CA para CC. Aqui temos vários exemplos de multímetro. Este multímetro à esquerda é o que nós possuímos, ou bem parecido com o que nós possuímos no IFES. Aqui nós temos um multímetro analógico, onde cada uma dessas linhas representa um contato aqui diferente. Aqui outros dois exemplos. Um exemplo de uma outra marca, muito parecido com o da Minipa aqui à esquerda, e um multímetro já todo automatizado. Eu coloco corrente, ele já ajusta para minha escala sozinho. O multímetro tem esse nome de multímetro porque ele mede múltiplas variáveis. Nesta faixa aqui eu tenho tensão contínua, que vai de 200 mV máximo até 1000 volts máximo. Mais abaixo, seguindo, eu tenho tensão alternada, indo de 200 mV alternado até 750 volts alternado. Aí passamos para corrente de escala microampere até 20 ampere. Vale ressaltar que é necessário olhar os contatos do multímetro para escolher aqui que variável vai ser medida. Tenho o comum com o miliampere. Então, se eu for medir miliampere, que são esses dois aqui em contínuo, ou esses dois aqui em alternado, eu vou usar o comum com esse contato à esquerda. Se eu for medir 20 amperes, tanto para contínuo quanto para alternado, eu vou usar o comum com este daqui, mais à esquerda, que vai ser 20 amperes. Vejam, está indicado aqui a ligação. Seguimos, temos um modo que apita. Então, quando eu tiver uma continuidade, eu botei numa ponta do condutor, botei na outra, ele vai apitar, indicando, olha, aqui eu tenho uma baixa resistência, eu estou no mesmo ponto. Temos a parte de resistência, medindo de 200 ohms até 200 mega-ohms, uma faixa bem ampla. Alguns possuem ainda a opção de medir temperatura, mudando aqui os contatos, eu consigo medir temperatura, que não vai ser a mesma ponta que mede tensão, vai ser termopar para poder medir a temperatura. Alguns ainda medem capacitância, aqui ó, 2 mF, e outros medem também indutância. Então aqui eu tenho milihenry e henry, ele consegue medir indutância, capacitância, resistência, tensão contínua, tensão alternada, corrente contínua, corrente alternada, e ainda tem um modo que apita. Um aqui que faltou, esse caso aqui ainda mede frequência, que está lá, ó, 200 Hz. Como é dentro de um multímetro? O multímetro, ao girar aquela alavanquinha, eu vou escolher vários resistores diferentes, um conjunto de resistores, e toda a corrente continua passando pelo galvanômetro da Sorval. A diferença é que, como eu estou colocando resistores diferentes, eu vou limitar essa corrente. Então, quando eu limito essa corrente, eu faço uma proporção. Se passa X corrente, indica que eu tenho tanto de tensão. Então, para medir uma tensão elevada, como 1000 volts, eu vou usar uma resistência elevada, porque minha corrente fica no nível menor. Aí eu faço a correlação entre esta corrente com o resistor que eu tenho e eu sei qual é a tensão que eu vou ter entre os meus dois contatos. Um outro medidor muito interessante é o amperímetro alicate. Ele consegue medir corrente sem ter que cortar nenhum condutor, sem ter que colocar o condutor em série com o multímetro. Então, amperímetros alicates, eles medem a corrente através da variação do campo magnético do fio e eles também medem tensão. Então, eu tenho parte comum e a parte de tensão, resistência e condutividade, e eu tenho a parte de corrente. Apenas colocar o condutor atravessando essa bobina aqui, que eu vou conseguir medir a corrente que passa por esse condutor. Normalmente a precisão não é tão elevada. Como funciona esse amperímetro? Quando eu coloco um condutor atravessando essas bobinas que eu tenho, a variação do fluxo magnético neste condutor vai induzir corrente nessas bobinas. Pela proporção da corrente induzida, eu sei qual vai ser a corrente que passa no condutor. E aqui temos uma imagem dele todo aberto, mostrando as duas bobinas e as conexões aqui dessas bobinas. Por medir um campo magnético proporcional à corrente que passa em um condutor, deve-se apenas medir um dos condutores que alimenta o equipamento. Caso dois sejam medidos, o campo magnético de um fio irá anular o do outro, pois a corrente possui sentido contrário em cada um dos fios. Para medir corrente com esse equipamento, eu vou abraçar apenas um dos condutores com alicate. Uma vez que eu abraço os dois condutores, um vai ter fluxo em um sentido e o outro no outro. Os dois vão se cancelar e a medida será zero. Há ainda uma técnica para poder melhorar a estimativa da corrente no condutor. Caso seja possível, eu posso dar várias voltas no condutor, como assim. Eu tenho o meu condutor
eu vou pegar aqui e dar, eu vou dar 5 voltas. O amperímetro, o alicate, eu vou pegar e abraçar os 5 condutores. A medida que eu tiver no amperímetro do alicate vai ser 5 vezes a corrente que passa nesse condutor. Às vezes a corrente do condutor é muito pequenininha e eu não consigo ter uma estimativa ou uma precisão muito boa nesse tipo de equipamento. Então eu consigo dar várias voltas. A quantidade de voltas que eu der, eu divido a corrente que eu tenho indicada lá no amperímetro do alicate. Com isso eu tenho uma precisão melhor da corrente. Um outro equipamento que é o alicate watímetro. Então, o watímetro ele mede potência. Os equipamentos anteriores não mediam potência, eles mediam tensão, mediam corrente. Para ter a potência, tenho que medir os dois. No caso anteriores, eu podia multiplicar, este mede de uma vez só. Como eu faço? Eu abraço o condutor que eu quero, meço a corrente através do alicate e eu coloco os terminais de tensão na tensão destes condutores. Assim, o próprio equipamento já faz a multiplicação e te dá o valor da potência que está sendo consumida por aquele equipamento. Existem os watímetros sem ser alicates. Aí eu tenho várias entradas. Eu tenho entrada para corrente, eu tenho entrada para tensão. No caso, eu posso ter watímetros trifásicos e watímetros monofásicos. Monofásicos eu tenho entrada e saída de corrente, e os watímetros trifásicos eu tenho entrada e saída de corrente, e eu tenho as 3 fases. Aí ele vai medir para a gente qual que vai ser a potência consumida por aquele equipamento trifásico. Então, uma potência de um equipamento monofásico é muito mais simples de ser calculada, porque aí eu tenho apenas uma corrente e uma tensão. Um outro watímetro é o relógio das nossas casas. Como ele funciona? Eu vou ter 2 bobinas. Uma bobina chamada de bobina de potencial, que ele vai gerar um campo magnético proporcional à tensão de alimentação que entra nas nossas casas, e uma bobina de corrente. Essa bobina de corrente vai gerar um campo magnético proporcional à corrente que chega na nossa casa. Se estivermos com um chuveiro elétrico ligado, por exemplo, vai ter uma alta corrente passando na corrente desse chuveiro e também uma corrente elevada passando na entrada da nossa casa. Então essa corrente vai passar por esta bobina. Esta bobina e a bobina de potencial vai fazer girar um disco de alumínio. Ao girar este disco, eu vou ter o nosso indicador de consumo girando e marcando quantos kWh estamos consumindo. Um outro equipamento, além de conseguir ver o nível de tensão, o nível de corrente, eu consigo ver como está essa corrente. Os osciloscópios são equipamentos de teste mais versáteis. Com eles é possível não só medir sinais de tensão contínua e alternada, como até sinais de som, sinais de áudio. Então, com ele é possível medir frequência do sinal, duração do sinal, a relação de fase entre as ondas, o formato das ondas e a amplitude do sinal. Eu consigo ver a onda elétrica bonitinha no display do osciloscópio. Então, o osciloscópio, vejam, ele tem diversas funções. Eu consigo monitorar diversas variáveis, ver como está essa onda e ver muita coisa. Ele é muito utilizado em eletrônica e também para saber a qualidade de energia elétrica, porque nós sabemos que a energia que chega às nossas casas tem frequência 60 Hz. Se algo for diferente dessa frequência 60 Hz, a qualidade não vai ser tão boa, e com esse equipamento eu consigo saber quais frequências estão chegando e assim estimar a qualidade da energia que chega às nossas casas. Um outro equipamento é o gerador de função. Esse gerador de função ele gera uma corrente alternada de qualquer frequência e com nível de tensão variado. Então vejam aqui, ó, corrente alternada senoide, que nós vimos, é o que chega nas nossas casas. Ele consegue colocar, por exemplo, aqui ó, 1 kHz ou 100 kHz, maior do que isso. Eu posso escolher uma onda quadrada, uma onda em rampa, um pulso, um ruído ou uma onda arbitrária. Para que existe o gerador de função? Para eu testar circuitos eletrônicos. Então eu consigo testar um circuito aplicando uma onda senoidal nele ou uma onda quadrada. E assim chegamos ao final dessa visão geral de equipamentos e ferramentas elétricas.